Então, vamos lá. Nós começamos, se voltar para cá, onde eu parei, nós falamos até aqui sobre o diagrama de Ishikawa, causa e efeito, espinha de peixe, e nós vamos falar agora, ainda nessa etapa do diagnóstico. Lembra, nós começamos a falar da etapa do diagnóstico, do processo decisório, e dentro desse diagnóstico, nós ainda vamos tratar a ferramenta do diagrama de Pareto. Começamos a falar sobre o diagrama de causa e efeito, mesmo Ishikawa ou espinha de peixe. E falaremos agora sobre o diagrama de Pareto. Sobre o diagrama de Pareto, ele vem complementar o que foi desenvolvido no diagrama de espinha de peixe, no diagrama de Ishikawa. Ele complementa, nós vamos utilizá-lo para complementar as causas que foram identificadas no diagrama de Ishikawa, falando sobre o diagrama de Pareto. Ele também é conhecido pela alcova de 80 por 20. 80 por 20. Esse diagrama ele foi desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Ele consta de um gráfico de colunas, ele vai gerar no final um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo então a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto. Quer dizer, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. O princípio de Pareto, o diagrama de Pareto, ele vem ajudar a identificar as causas principais de um determinado problema, para que a gente possa trabalhar essas causas. Ela utiliza o princípio de Pareto. O diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, ele é pautado no chamado princípio de Pareto, também conhecido como regra 80 por 20. 80 por 20. Diz que a ideia de que 80% dos resultados, a maior parte dos resultados do efeito, corresponde a apenas 20% dos fatores, as causas, caracterizando a priorização, quer dizer, dando prioridade a essas causas principais. Ou, em termos de processo decisório, a grande maioria dos problemas são produzidos por apenas algumas causas essenciais. A título de exemplo, sabemos, para exemplificar o princípio de Pareto, que a maioria da maior parte de um problema ela é causada por ela tem algumas causas principais. Exemplo, por que ocorrem tantos acidentes de trânsito? Ocorrem tantos acidentes de trânsito por várias causas. Várias causas. Mas nós podemos identificar algumas dessas várias causas que causa a maior quantidade desses acidentes de trânsito. Por exemplo, poderíamos dizer que a imprudência do motorista e a infraestrutura das vias, a título de exemplo apenas, poderiam corresponder à maioria dos acidentes de trânsito. E as demais causas, imprudência de pedestre, legislação, entre outros fatores, causariam apenas uma pequena parte do problema, correspondente a 20% do problema. A maior parte do problema seria algumas causas só que iria causá-lo. Uma venda, por que a venda não sai? Por que a venda está baixa? Há várias causas que justificam a venda
abaixo do esperado, abaixo da expectativa. Só que nós podemos identificar, dentre essas tantas causas, algumas que são mais, que refletem mais essa situação nas vendas do que as outras. Por que que nós temos, por que que estamos nessa situação do Covid-19? Por que que o Covid-19 está nessa situação? Há várias causas. Mas dentre essas várias, 10, 20 causas, 30, 40, 50 causas que levam à situação que nos encontramos com o Covid-19, o novo coronavírus, algumas dessas causas causam maior impacto, têm maior relevância sobre esse problema. Então, é assim que funciona o princípio de Pareto. 80% do problema ele é causado por 20% das causas. 80% da situação, da dificuldade, é causado por apenas 20% das causas. As demais 80% das causas, elas se refletem em pequena parte, em 20% apenas do problema. Então, é isso que a gente vai identificar com o diagrama de Pareto. Exemplo, voltando para cá, para nosso exemplo aqui, peça com defeito. Aqui no diagrama de Ishikawa, de causa e efeito, esse problema aqui, ele foi causado por essa quantidade aqui, ó, grande de causas, dentro dessas referências. Nós estudamos isso aqui na aula passada. O princípio de Pareto vai dizer quais dessas causas, quantas e quais dessas causas têm maior relevância sobre esse problema. Quais dessas causas, algumas poucas dessas causas, têm maior reflexo, resulta em maior parte desse problema, da peça com defeito. Então, daqui, nós precisamos identificar 2 ou 3 que nós vamos tratar com prioridade, porque elas causam a maior parte do problema, 80% do problema. Os demais 20% do problema, que aí são a maioria das causas aqui, geram uma parte, geram um reflexo menor sobre o problema. Para isso, nós vamos utilizar o princípio, o diagrama de Pareto, para identificar dessas várias causas, quais as que têm maior influência sobre o problema. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é levantar essas causas, usando esse diagrama. Nós levantamos todas as causas. Depois disso, nós vamos utilizar as causas que foram levantadas, todas elas, nós vamos levar para o princípio de Pareto, para o diagrama de Pareto, e estabelecer essa relação 80 por 20. Nós vamos estabelecer essa relação 80 por 20. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, nós temos um exemplo aqui. O problema é este. Tipos de defeito identificado na fabricação da peça X. Então, a peça X tem vários defeitos identificados na sua fabricação. Vários defeitos foram identificados na sua fabricação dessa peça X. Então, foram elencados, seria como? Foram elencados de a última letra aqui, A, B, C, D, F, G, H e J. Então, de A a J foram elencados várias causas que levaram à fabricação a defeito na fabricação da peça X. Defeitos, vários tipos de defeitos se apresentaram na peça X. É como se eu estivesse trazendo para cá e identificado pelo Ishikawa esses tipos diferentes de defeitos. Aqui tivesse de A a J,
seria quantos defeitos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defeitos apresentados. É como se nós tivéssemos identificado aqui esses 10 defeitos diferentes para essa peça X. Foi identificado aqui, levantado no diagrama de escala. E aí eu elenquei aqui, ó, elenquei aqui de A a J os 10 defeitos. Tá aqui. Por que está fora de ordem? Por que não está em A, B, C, D? Por que está fora de ordem? Por conta da sua ocorrência ou frequência. Vou explicar o que é isso. Ocorrência, esse OC aqui é ocorrência, também chamada de frequência. O que é isso? É quantas vezes determinado defeito se apresentou em um período. Vamos dizer que em 30 dias, ou então em 6 meses, ou então em um ano. Isso o período é determinado para identificar o defeito, então se estabelece um período para você fazer esse levantamento. Então, digamos que em um ano, o defeito F, ele teve 25 ocorrências. Vamos começar pelo defeito A. O defeito A, ele teve 13 ocorrências. Quer dizer, ele ocorreu em um ano, esse defeito apareceu 13 vezes. Foi feito o levantamento, junto à fabricação da peça, no intervalo de um ano, quantas vezes esses defeitos foram aparecendo, então foram marcando lá. Só esse mês apareceu 3 vezes tal defeito. No outro mês apareceu 3 vezes, mais 4 vezes esse outro defeito, e assim vai. Então vai sendo elencado, sendo marcada a quantidade de que determinado defeito se apresentou durante um período. No caso, estamos estabelecendo aqui o intervalo de um ano. Durante um ano, quantas vezes se repetiram esses defeitos aqui? Quantas vezes esses defeitos se repetiram ao longo de um ano? Nós chamamos de ocorrência ou frequência. O defeito A se repetiu durante o ano 3 vezes. A sua ocorrência foram 3 vezes. O B, defeito B, foi 4 vezes. O C foram 12 vezes que se repetiram. O D, 2 vezes. E assim, E, F, G. Ó, o F foram 25 vezes. Esse defeito F foram 25 vezes que ocorreram. Então, o que que acontece? Eu preciso, depois que eu elenquei, eu identifiquei de A a J quantas vezes esses defeitos se repetiram em um ano, eu tinha que colocar aqui na minha planilha, eu vou precisar gerar uma planilha, uma tabelinha, uma planilha, e nessa planilha, essa quantidade de ocorrências, ela precisa ser da maior frequência para a menor frequência. Ordem da maior para a menor. Se eu tivesse deixado aqui A é menor que 15, de 25, então não estaria da maior para a menor. Então, eu coloco a ocorrência, frequência da maior frequência para a menor frequência. E aqui eu estabeleço o total, quantas vezes for essa frequência ao longo do ano. Então, em um ano, todas as frequências, no total, aconteceram 70 vezes. E aí, desses 70 vezes, quantas vezes se repetiu cada defeito desse intervalo de um ano, quantas vezes se repetiu? Certinho, né? Então, aí eu coloquei do maior para o menor. Aí eu vou para a tabela seguinte, a coluna seguinte. O que é a coluna seguinte? A coluna seguinte é essa ocorrência em percentual. Essa ocorrência transformada em valor percentual. Essa ocorrência transformada em valor percentual. Então, eu vou pegar 25 e transformar em valor percentual. Como é que eu faço isso? Como é que eu poderia calcular? Você poderia calcular na calculadora aí 36% de 36% de quê? De 25? Não. 36% do total.
Então, 25 corresponde a quantos por cento do total? 13 corresponde a quantos por cento do total? 12 corresponde a quantos por cento do total? Vamos fazer esse cálculo. Vamos ver quanto é o percentual de 25. E como é que eu chego nessa conta aqui? É muito fácil. Você pega 25, divide por 70 e depois multiplica por 100. Deixa eu chamar a calculadora aqui para nos ajudar. Vou colocar aqui a calculadora na tela, só um minutinho. Ela vai nos ajudar. Vou colocar bem aqui a calculadora. Vou chamar a calculadora aqui do nosso aplicativo, nosso sistema aqui. Cadê a minha calculadora? Vou colocar ela aqui na tela, olha só. Nossa calculadora está na tela. Então, eu tenho que calcular quanto? 25 de 70. É muito fácil de a gente fazer, ó. 25... Opa, desculpem. Vamos lá. 25 dividido por 70, que é igual a isso. Multiplico por 100. E vai dar 35,71. Eu posso tirar as casas decimais, como o 35,7, 71. Se eu fosse arredondar, acima de 5 na casa decimal, e você arredonda para cima. Então, vai ficar 35, vai ficar 36. 35,7 arredonda para cima, 36 é o que nós temos na tela. Voltando para o nosso estudo, está aqui, então, 35 ou 36%. Então, é muito fácil. 25 dividido por 70, multiplico por 100. Elimina as casas decimais. Aí eu vou na seguinte, 13 dividido por 70, multiplico por 100, vai dar 19. E assim sucessivamente. É esse número dividido pelo total e multiplico por 100. Ao final, nós tivemos, então, a representação percentual dessas ocorrências. Por exemplo, aqui no final, 1, que corresponde a 1% de 70. Então, no final, nós temos que ter 100% aqui representado. O somatório de tudo isso aqui tem que dar 100%. O somatório das ocorrências tem que dar 100%. Então, nós identificamos essas ocorrências em percentuais. Só que quando formos montar o gráfico, nós não vamos usar essa ocorrência aqui. Nós vamos usar o que nós chamamos de ocorrência acumulada. O que é ocorrência acumulada? É a ocorrência somada à ocorrência seguinte. A ocorrência somada à ocorrência seguinte. Então, é o acumulado desse percentual. Por exemplo, aqui 36 se repete, porque 36 e 0, 36. Aí eu já vou acumulando. A próxima linha vem o acúmulo de 36 mais 19, que vai dar 54. E esse 54 mais 17 vai dar 71. E aí eu vou acumulando. Eu com o próximo, 71 mais 7, 79. Isso aqui é porque foi arredondado, então está aparecendo 79 aqui. Mas 71 mais 7 seria 78. Mas, na verdade, esse 7 aqui está para mais, então vai ficar 79. Mais 7, 86. Mais 6, 91. E assim, ó, 91 mais 3, 94. Mais 3, 97. Mais 1, porque isso aqui é mais de 1% na verdade, por isso está dando 99. Mais 1, ó, 100. Então, aqui no final do acumulado tem que dar 100%. Então, nós precisamos dessas colunas aqui para trabalhar o diagrama de Pareto na nossa planilha. As causas, fatores ou causas, aqui, ó, que serão representadas. A ocorrência de ordem do maior para o menor
A ocorrência em percentual, essa ocorrência unitária em percentual, representada em percentual, e a acumulada, que é a ocorrência acumulando em seus níveis, acumulando seus níveis. Então, uma vez que eu identifiquei, olha só, a ocorrência acumulada, então eu vou usar as causas, as ocorrências e a ocorrência acumulada para trabalhar, para gerar o meu diagrama, olha, o meu gráfico de Pareto, porque no final nós precisamos apresentar esse gráfico de Pareto aqui, ó, que vai gerar o diagrama. O diagrama de Pareto é o conjunto da planilha com o gráfico. Então, nós temos o diagrama de Pareto, a planilha com o gráfico. Então, afinal, eu preciso gerar esse gráfico aqui. Esse gráfico é gerado a partir, na linha das ordenadas aqui, linha X, eu vou estar apresentando cada um dos defeitos, ó, cada um dos defeitos, da ordem do maior para o menor. Pode ver que aqui, ó, repete a ordem do maior para o menor, e não segue uma linha alfabética, e sim do maior para o menor, porque ele precisa ser assim, em descendência. E eu vou estar usando aqui, olha, na linha das abscissas, na linha das abscissas, eu vou estar utilizando aqui o acumulado, tá? Isso aqui, na verdade, vai ser as ocorrências, ó. A maior ocorrência, 25, tal. E essa representação aqui, ó, vai ser dos acumulados. Então, aqui, olha, eu vou estar usando da menor quantidade 0, menor quantidade de ocorrência 0, até um pouco mais da maior quantidade de ocorrências, que é 30. Então, sabendo que a maior quantidade de ocorrências foi 25. 25. Então, depois disso, eu utilizando essa coluna de acumulada, das ocorrências acumuladas em percentual, ela vai me apresentar em percentual essa linha que vai representar a linha do princípio de Pareto, a relação do princípio de Pareto, onde eu vou ter 80%, aproximado 80% das causas que vai estar gerando o meu problema. Então, por essa linha aqui, a representação aqui, ó, dos 36, 54, 71, olha, tudo aqui, olha, em ascendência, olha, até chegar aos 100%. Aqui a linha das ocorrências percentuais acumuladas. Então, eu tenho aqui, olha, 36, 54, acompanhando aqui, ó, e nós vamos ver aqui na planilha, ó, 86, vamos dizer que 79% em defeito H, 79% neste ponto aqui, deixa eu traçar aqui uma arte aqui, cadê a minha linha de arte? Eu posso dizer aqui, não está aqui o de desenho de arte, eu posso dizer aqui que nessa faixa aqui, até bem aqui, 79, no defeito H, isso aqui representa para mim, vou colocar bem aqui, tem aqui o pincel, vou usar aqui uma caneta. Aqui, então eu posso dizer que aqui, ó, nessa faixa aqui, até esse defeito corresponde a 80%. Essas causas, esses defeitos correspondem a 80% do meu problema, dos defeitos identificados na fabricação do X. Significa dizer que eu vou estabelecendo prioridades nessas causas, nesses defeitos, para corrigir, para fazer a correção, para trabalhar alternativas de solução desses defeitos, que ele vai representar a maior parte do meu problema na fabricação da peça X. Esses demais aqui, eu posso negligenciar, tá? Porque eles vão representar uma faixa muito pequena do meu problema. Corresponde à faixa dos 20% do meu problema.
ou 80% do meu problema, nós temos estes defeitos. Então, eu vou começar a trabalhar. Qual é o sentido disso aqui? Identificando esse defeito principal aqui, ele vai ser o primeiro a ser trabalhado. E aí, depois eu vou trabalhar os defeitos seguintes. Eu vou dar um grau de nível de urgência e emergência, de prioridade para esses defeitos, porque eles é que estão gerando a maior parte do meu problema. Então, a partir daqui, eu já vou gerar alternativas, ações para ir trabalhar essas causas, esses defeitos que se apresentaram como de maior relevância sobre o meu problema. Então, é assim que funciona o diagrama de Pareto. Eu dou uma pausa bem aqui e abro para vocês tirarem dúvidas. Alguém não entendeu algum ponto desses aqui que nós mostramos aqui? Alguma dúvida até aqui? Pode ficar à vontade para se manifestar. Alguém não compreendeu algum ponto aqui? Alguma dúvida? Tá claro para vocês? Direitinho? Não. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá bom, isso aí é mais, no caso, é a matemática, né? É. No caso, tem que fazer. Aí, como você disse, é o total que tem que dividir pela quantidade para a gente saber a porcentagem, né? Verdade. Tudo acontece, tem que começar lá pelo Ishikawa para a gente identificar todos esses pontos aqui, esses fatores, essas causas aqui, lá no Ishikawa. Depois a gente traz para cá, para a gente trabalhar isso aqui e identificar as principais. Então, o Ishikawa identifica todas as possíveis causas. O Pareto, ele vai identificar as principais dentre essas causas. Então, a gente trabalha sempre em conjunto os dois. Vamos exercitar agora. Agora eu vou querer que vocês me ajudem. Vocês vão me ajudar. Vocês vão poder abrir o microfone e nós vamos junto aqui, nós vamos trabalhar isso aqui. Ó. O que vocês fizeram aqui? Da nossa atividade, nós deixamos esse efeito para que fosse trabalhado. Vocês vão me ajudar agora a resolver esse item aqui. Eu vou colocar aqui para a gente estar... Vocês vão me ajudar a escrever aqui. Vamos lá. Vocês vão me ajudar. Eu vou até diminuir aqui para ficar melhor. Descartar as anotações e a gente vai para cá. Vocês vão me ajudar aqui a montar esse diagrama de Ishikawa aqui, para depois a gente exercitar lá no Pareto. Então, vocês vão me dar aqui, deixa eu colocar aqui texto, caixa de texto bem aqui. Vocês vão me dando as referências agora. Quais referências que nós vamos estar utilizando aqui no nosso texto? Vamos lá. Primeira referência. Me ajudem aí. Que a gente vai usar para resolver esse problema aqui. Saúde. Saúde. Muito bem. Saúde. Saúde. Outra referência. Educação. Educação. Muito bem. Vamos lá. Educação. Educação. Fato é que para melhor resolver essa atividade aqui, vocês teriam que ter identificado quais são os elementos que realmente incidem sobre o IDH de uma determinada localidade. O IDH ele é medido a partir de alguns fatores. Então, a gente precisava ter investigado quais são esses fatores. A gente pode simulá-los aqui. Vamos lá. O que a gente fez? Então, saúde, educação,
que mais? Outro que a gente pode colocar aqui. Segurança. Segurança. Ok, segurança. Muito bom. Vamos lá. Outro fator para a gente colocar aqui. Outra referência. Saúde, educação, segurança, o que mais? Economia. Como? Economia. Economia, eu vou colocar outro nome no lugar de economia, Coloca a renda, que é mais professor. utilizado. Isso mesmo. A renda é mais adequado. A renda. Muito bom. Vamos lá. Que outro fator nós podemos utilizar, então? Trabalho. Trabalho. Na verdade, eu gostaria de usar outro fator no lugar de trabalho, porque o trabalho ele vai estar dentro de algum desses aí. Eu gostaria de usar infraestrutura. Porque eu acho que infraestrutura é base real de leitura de IDH de um local. Faltando mais um elemento aqui para vocês me ajudarem. Qual é esse? Saúde, educação, segurança, renda, infraestrutura e... Vamos colocar políticas públicas, que também é fundamental. Vou deixar aqui políticas públicas. Então, nós temos esses fatores aqui. Ó. Nós temos 16 fatores muito relevantes que incidem sobre o IDH de um local, de uma região. Agora vocês vão me dar causas em cima desses fatores. Vamos lá. Uma causa. E segurança. Vamos lá, segurança. Me ajudem aí. Eu quero que vocês me ajudem. Contribuam comigo. Segurança. Por que dentro da segurança, que fator, que causa poderia estar gerando esse IDH tão negativo? Falta de policiamento, sei lá. Falta de policiamento. Policiamento. Falta de policiamento. Pode ser, vamos lá. Falta de policiamento. Deixa eu colocar aqui a setinha para ficar bonitinho. Falta de policiamento. Falta de policiamento. Vamos pegar um de cada aqui. Tá? Vamos pegar um de cada. Em cada um aqui, nós vamos colocar um. Aqui em educação, o que a gente poderia levantar aqui em educação? Me ajudem aí, gente. Vamos lá, em educação. Falta de escolas. Poucas escolas, né? Poucas Isso. escolas. Poucas escolas, pode ser, poucas escolas. Muito bem. Vamos tentar aqui no... Vamos trazer aqui para a saúde. O que a gente pode trazer aqui na saúde? Atendimento pouco humanizado. Na saúde, muito bem. Então, poderia ser atendimento precário, né? Isso. Precário, muito bem. Atendimento precário. Muito bom. Vamos trazer agora para políticas públicas. O que vocês me dizem aí sobre políticas públicas? Políticas públicas. Me ajudem. Eu estou esperando de vocês aí. Vocês é que vão me dar.
Em que políticas públicas? Políticas públicas. Assistência social precária. Eu colocaria falta de planejamento, né? Falta de planejamento de políticas públicas. Acho que seria mais adequado. E aqui na infraestrutura? Como é que a infraestrutura pode já gerar esse DH tão precário? Falta de tratamento de esgoto, que é precário aqui no Maranhão. Ah, muito bem. Falta de saneamento, né? Isso. Saneamento básico. Falta de saneamento básico, muito bem. E finalmente renda. Renda. A distribuição. Da renda, má distribuição da renda. Isso. Má distribuição da renda. Muito bom. Então, nós temos aqui, vou deixar um de cada aqui a título de exemplo só. Então, nós temos aqui 6 causas que foram identificadas para esse DH tão precário. Vamos dizer que nós fizemos uma reunião e identificamos essas 6 causas como principais. Ou principais não, todas as causas que nós conseguimos identificar. Não são causas principais, são todas as causas que nós conseguimos identificar dentro da reunião. E agora eu encerro bem aqui o diagrama de Chikawa. Agora eu preciso identificar dessas 6 que foram levantadas, quais, porque pode acontecer de ser apenas uma a que gera maior parte do problema. Pode ser 2 causas principais, pode ser 3. Normalmente incide entre 1, 2, no máximo 3 causas principais. As outras são secundárias. Precisamos identificar quais são elas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, a título de exemplificar, agora nós vamos gerar a nossa planilha. Nós vamos lá para outra tela e nós vamos gerar agora a nossa planilhazinha. Inserir uma tabelinha aqui básica. R$20. Inserir uma tabelinha aqui básica. Com as causas. Aqui vai ser as causas identificadas. Essas causas. Eu vou até fazer o seguinte, vou fazer diferente aqui, eu vou logo colocar essa com a quantidade de itens que eu vou precisar. Causas, ocorrências, percentual e acumulado. Pronto. Então, já estou trazendo para cá. Vou colocar bem aqui, depois eu vou diminuir para ficar melhor a visualização. Aqui serão nossas causas. Aqui será a nossa ocorrência ou frequência. Ocorrência. A gente vai deixar só abreviado, ficar mais fácil, para não ficar muito grande. Aqui vai ser essa ocorrência em percentual. E aqui será a nossa ocorrência em percentual acumulado. Acumulado. Ocorrência em percentual acumulado. E aí nós vamos identificar as causas. Quais são as causas? Nós já identificamos. Nós vamos buscar aqui e nós vamos levar para lá. Atendimento precário. Opa, vou colocar aqui. Atendimento precário. Vamos lá para o outro. Poucas escolas, desculpa. Poucas escolas. Falta de policiamento. Falta de policiamento. Falta de policiamento. O que mais? Falta de planejamento.
falta de planejamento. Vocês estão acompanhando direitinho comigo aí, gente? Sim. Muito bem. Falta de saneamento básico e má distribuição de renda. Falta de saneamento básico. E qual é a última, gente? Me lembra aí? Má distribuição de renda, né? Má distribuição de renda. Pronto, então nós identificamos todas as causas aqui, colocando na planilha. E essa ocorrência, nós vamos ter que identificar, dentro de um período, a gente vai fazer um levantamento disso aqui, para saber a ocorrência disso aqui, nós precisamos fazer o seguinte nessa etapa. Precisamos identificar essas ocorrências. Qual é a ocorrência que mais acontece em cada um deles? Como é que faríamos isso? Faríamos uma pesquisa em cima disso. Geraríamos essa planilha para que as pessoas pudessem responder a essas questões. Para você, o que mais gera esse DH negativo no nosso país? Aí você faria essa pesquisa junto a uma amostragem. Você teria que levantar isso junto a uma amostragem, quantidade de pessoas. Nós, por exemplo, podemos dizer que, vamos simular, que essa pesquisa foi feita com 100 pessoas. 100 pessoas ao todo. Não vai ficar aqui, na verdade. 100 pessoas ao todo, essa aqui é a ocorrência. 100 pessoas ao todo. 100 ocorrências. Quer dizer, 100 pessoas foram usadas para dizer, dentre essas 100 pessoas, quantas acham que é falta de planejamento, quantas acham que é falta de saneamento, quantas acham que o problema é a pouca escola. E elas vão identificar e indicar quantas vezes é a frequência dessas causas aqui, que elas acreditam que sejam as principais causas dessa situação. Então, vamos simular. Vamos dizer que atendimento precário, vamos distribuir essas 100 pessoas que foram usadas de amostragem. 100 pessoas que foram usadas de amostragem. Vamos dizer que atendimento precário, eu vou até trazer para cá para ficar melhor, a gente ver aqui. Ó. Vamos dizer que dessas 100 pessoas, atendimento precário, 25 disseram que ela é a principal causadora desse DH negativo. Aqui em poucas escolas, 10 pessoas disseram isso. 10 pessoas disseram isso. Aqui em falta de policiamento, vamos dizer que 5 pessoas disseram que é falta de policiamento. Falta de planejamento. Isso aqui a gente tem que alcançar o total de 100 pessoas pesquisadas. Vamos dizer que nós já temos, então, 25, 35, 40 pessoas aqui. Vamos dizer que falta de planejamento, 65 pessoas disseram que é falta de planejamento. Vamos dizer que falta de saneamento básico, 12 pessoas, não, vamos dizer que 8 pessoas disseram que é falta de saneamento básico. E má distribuição de renda, então tem que fechar nos 100. Nós temos quanto até aqui? Me ajude aí. 35, 40. Passou, não? Ixi, passou, não passou? 40, 50, Passou, não passou? 70. Passou bastante, porque só vi que 25, 35, aqui 40, passou aqui, ó. Então, aqui a gente vai diminuir aqui de 65, 35, 40, 48. Vamos dizer que bem aqui é
30, 25, 30, 40, 78. Quanto falta? Para a gente colocar aqui. Quanto está faltando para 100? Qual é o número que eu boto aqui em má distribuição de renda? 22, acho que é 22. 22? Vamos ver se está dando 100. Aqui dá 30, 60. Aqui tem que dar 40. 30, 40. Então tá certinho, né? Muito bem. Então vamos dizer que fizemos essa pesquisa e vamos levar esses números para lá agora. Ó. Atendimento precário, 25. Só que é o seguinte, eu preciso colocar em ordem do maior para menor. Essa ocorrência aqui precisa ser do maior para o menor. Qual foi o maior aqui que nós 30%. identificamos? 30%. Foi de 30% Então, nós vamos planejamento. ter que mudar a ordem aqui. A falta de planejamento, ela tem que começar a nossa planilha. Falta de planejamento, 30. Então, aqui, falta de planejamento, ela tem que vir para cá. Falta de planejamento. E corresponde a 30 repetições. O outro em seguida foi qual? Atendimento precário, não foi isso? Então, atendimento precário tem que vir logo abaixo. Atendimento precário. Se eu fosse utilizar a planilha do Excel, que na verdade era para estar usando a planilha do Excel, eu vou até usar a planilha do Excel, que é melhor do que isso aqui. Nós vamos então aqui, eu vou inserir uma planilha de Excel aqui que fica melhor para a gente trabalhar, porque eu vou usar para o gráfico logo em seguida. Inserir gráfico. Então, para isso, eu preciso da planilha. Deixa eu colocar a planilhazinha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Bem aqui, a gente vai gerar nosso... Eu posso até fazer isso. Eu já vou gerar aqui as causas. Aqui serão as causas. E aqui nós vamos estar usando as causas lá que nós identificamos. Então, nós já vamos colocar na ordem aqui, logo em seguida. Então, o primeiro foi falta de planejamento. Falta de planejamento com 30. Com 30. Depois, qual foi o seguinte? Atendimento precário. Atendimento precário com 25. Depois, qual foi depois? Má distribuição da renda. Má distribuição da renda com 22. Em seguida, a distribuição da renda. Nós temos, então, em seguida... Qual é o em seguida? Poucas escolas com 10. E aí nós continuamos. Depois de poucas escolas, falta de saneamento. Falta de saneamento com 8. Falta de saneamento básico, depois a gente corrige. E, finalmente, o que mais? Nós tivemos com 8, nós tivemos com 5, 6. Está faltando só falta de policiamento, não é isso? Falta de policiamento com 5. Pronto, então nós temos aqui todas as nossas causas. E agora nós vamos gerar aqui, essa série aqui nós vamos chamar de ocorrências. E essa série aqui vai ser as ocorrências em percentual.
Então, como é que nós chegamos aqui nessa ocorrência com percentual? Me ajude aí, me lembre aí. O que eu fiz aqui para chegar em ocorrência com percentual? Qual o valor aqui que eu vou colocar aqui? 100 dividido por 100? 30. Tem certeza disso? Não é o último que divide pelo cima. A gente vai colocar aqui, só para não esquecer, total, tá? E esse total aqui é a quantidade de ocorrências. Quanto foi ocorrências ao todo? 100, né? Que foi 100 pessoas pesquisadas, nossa amostragem. Lembrando, isso aqui é a amostragem. Quantas foram pesquisadas, quantas ocorrências foram estabelecidas em cada causa. Então, aqui, como é que eu chego nessa ocorrência percentual? Como é que eu chego? 30 dividido por 100 vezes Isso, 30 dividido por 100. Calculem para mim aí, dá quanto? não sei. 0,3. 0,3, multiplico isso por 100, dá 30, né? Isso. 30%. Na verdade, todos eles vão ser muito fácil. Como é 100, vai ficar muito fácil. Isso aqui corresponde a 25%, 22%, 10%, 8%, 5%. Total, que isso aqui tem que dar acumulado 100%. Tem que ir 100% no final. Deixa eu aumentar mais aqui para visualizar. Melhor. Então, eu posso colocar aqui isso aqui para ficar melhor. É isso, mãe. A gente vai colocar em percentual. Vou formatar a célula colocando tudo em percentual. Deixa eu aparecer esse campo aqui. Isso, percentual. Aumento não, como é que é? Fonte, borda, preenchimento não, é esse número aqui mesmo, que era percentual. Não, não, tanto faz. A gente já sabe que é percentual. Vamos deixar assim mesmo. Sei que é percentual, 30%, etc. Tal. E aqui, essa coluna aqui, ela vai ser a ocorrência percentual acumulada, né? Percentual acumulada. E como é que eu chego nessa ocorrência percentual acumulada? Me ajudem lá. Vou tirar daqui esses aqui. Como é que eu chego nessa ocorrência acumulada percentual? Me ajudem. Eu vou pegar esse aqui, como ele está Vai começando calcular aqui, eu esse repito. aqui. Esse aqui eu repito, né? Vai só Porque ele é repetir. 0, 30 mais 0, 0. Aí esse aqui mais esse Aí aqui, Pego 30 30 mais 25, mais a linha em seguida, né? A próxima linha, a anterior e a próxima linha, 30 mais 25 vai dar quanto? 55. 55. 55. Aí eu vou fazer em seguida a mesma coisa. Para cá eu já vou 55 mais 22, 77. 77. Aí já pego 77 mais a linha seguinte, 87. Mais 10, 87. 87 mais a seguinte, 95. 95 mais a seguinte. Sim. Muito bem, 100. então fechou os 100% aqui. Aqui tem que fechar 100%, aqui tem que fechar sem quantidade de ocorrência. Vamos dizer que aqui não fosse 100, fosse 120, aqui teria eu tenho que mostrar a quantidade de ocorrências que foram distribuídas. Aqui é 100% que tem que dar no final e aqui nas de cima 100% também. Então pronto, eu identifiquei o que eu precisava para gerar o meu gráfico. As causas, a ocorrência principal e a ocorrência acumulada. Eu vou descartar essa ocorrência única aqui. Essa ocorrência unitária eu não vou usar. Vou usar só essas aqui. Então, eu vou usar
essa coluna aqui, juntamente com essa coluna aqui, juntamente com essa coluna aqui também. Então, essas colunas aqui A primeira serão... ocorrência é a ocorrência o quê? Primeira ocorrência simples. Aqui, frequência normal. Aqui é a ocorrência em percentual. Essa ocorrência aqui em percentual. E essa ocorrência aqui é em percentual, mas acumulado a partir da ocorrência unitária aqui, percentual unitária. E eu vou usar para gerar o gráfico só essas três colunas: causa, ocorrência, frequência e ocorrência acumulada em percentual. Eu vou usar para o gráfico. E aí eu vou gerar o gráfico a partir dessas ferramentas. Vou lá para o gráfico. Cadê meu gráfico? O gráfico está aqui. Ele foi elaborado, só que eu vou modificar esse gráfico. Está bem aqui o meu gráfico. Eu vou deixar aqui. Esse gráfico eu vou alterá-lo. Vou modificar a sua forma como ele está sendo apresentado aqui, que ele não está do jeito que eu queria. Então, eu vou precisar editar esse gráfico. Eu vou ter que clicar nele para editar aqui, olha, alterar o tipo de gráfico. Qual é o tipo de gráfico que eu uso para isso aqui? É esse aqui, olha, coluna empilhada. Coluna empilhada, é logo o seguinte, coluna empilhada. Pronto, coluna empilhada. Esse aqui que eu vou usar. Ok, eu vou ter que modificar um fator nele aqui para ele ele ficar do maior para o menor. Vou ter que modificar os fatores dele aqui. Ele está colocando tudo aqui. Eu vou dizer para ele, olha, não é isso, é só esse, com esse e com esse que eu preciso trabalhar. E aí eu vou precisar editar algumas relações dele aqui. Editar, vou formatar a série de dados. Eixo secundário que eu vou precisar. Eixo secundário. Eixo secundário. E ele vou invertê-lo aqui, porque ele está invertido aqui. Ó. Aqui ele está invertido. Então, eu só vou precisar invertê-lo. Definir para conseguir estilo, alterar tipo de gráfico, salvar, está dados. Taxa de plotagem, não. Adicionar linha, cadê? Onde é que eu vou alterar o tipo? Eu preciso, bem aqui, esse aqui, isso. Vai gerar essa linha aqui. Essa linha aqui que ele vai ter que gerar, só que ele está invertido. Colunas agrupadas por eixo secundário. Eixo secundário, colunas agrupadas por eixo secundário. Só precisa invertê-lo agora aqui. Porque esse aqui tem que vir para cá. Deixa eu ver se não é aqui na planilha que não está gerando isso. Não, mas está certo. Do maior para o menor. Maior para o menor. No gráfico, que ele está invertido. Eu defini para coisa de estilo. E não, espera aí. Alterar tipo de gráfico, não. Porque é isso aqui mesmo. E colunas empilhadas. Não, esse aqui mesmo. O problema é que ele não está invertendo. Ainda não estou acostumado com esse Excel aqui. Imagine eu. No final ele vai ter que gerar essa coluna aqui tem que vir para cá.
Ocorrências. Definir para constituir, alterar tipo de grafo, salvar como modelo, editar dados. Eu tenho que colocar essa aqui. Bom, enfim. A verdade é que, bom, eu não quero perder muito tempo nisso aqui não, para a gente não se atrapalhar. A verdade é que eu preciso, a partir daquela planilha, o gráfico vai ficar do maior para o menor, tem que ficar desse jeito aqui, nesse sentido tem que ficar. E é isso que a gente vai gerar no final. Esse gráfico aqui, que deveria estar invertido. Deixa eu tentar inverter. Não quero perder tempo com isso aqui, mas... é isso mesmo. Bom, vamos lá. A título de exemplo era isso. O diagrama de escala vai gerar as causas e vocês vão gerar, no final, identificar. Aí eu vou poder identificar aqui, ó, que a maior parte disso aqui é porque, na verdade, esse aqui, essa coluna aqui, era para estar sendo lá no começo, era para ser a primeira aqui. Nossa, peraí, eu preciso resolver isso aqui. Eu fico chateado se eu não conseguir resolver isso aqui, editar dados. Esses dados aqui, essa ocorrência aqui, tem alguma coisa que não está batendo. Tem que vir no começo. Só isso aqui. Vou tirar. Ah, mas aí eu apaguei tudo. Ctrl Z. Eu estou querendo fazer, eu modificar, eu alterar aquele... Alterar, modificar, refazer esses dados aqui para saber onde é que está o problema. Porque está tudo certinho aqui. Aqui nós estamos certinho. É para ficar desse jeito aqui a planilhazinha. Queria gerar um novo gráfico. Sem ter que tirar a planilha. Queria gerar, ó, mas aí ele vai os dois. Eu queria tirar esse gráfico e começar a digitar dados. Eu queria gerar um gráfico novo que eu pensei que de repente esse gráfico novo. Excluir isso aí para... Eu estou tentando. Se eu excluir isso aqui tudinho, aí vai dar outro trabalho. Eu não quero excluir a planilha. Não, só o gráfico, não dá para excluir. Não, o gráfico. não. Eu tentei, eu cliquei no gráfico aqui para excluir o gráfico. Tentei excluir o gráfico. Mas na hora que eu excluo o gráfico, a planilha vai junto. Ah, Entendeu? E aí, para não É perder porque a está planilha, selecionado, né? Não? vou tirar aqui a seleção. Tira a A seleção que tem aqui é a seleção que está sendo utilizada na geração do gráfico. Pois é, não dá para tirar a seleção? Clica fora. Não dá, já cliquei, ó. Ó, Ah. tá fora, entendeu? Porque ele tá marcado. Eu teria que desmarcar isso aqui tudinho, zerar. Deixa eu ver se ele zera aqui, gera um novo gráfico, não sei, deixa eu ver aqui. Inserir, não, gráfico, inserir comentário e tal. Não. Vamos aqui, ó. Pronto. Trouxe para cá e aqui a partir daqui eu vou gerar, ficar melhor. Vou gerar, eu abri uma outra planilha do Excel e vou gerar isso tudinho aqui. Então eu vou marcar o que eu quero, seleciono o que eu quero.
Lembre-se, eu não seleciono essa coluna aqui não, viu? Coluna desnecessária. Só essas três, causas, ocorrências e ocorrência acumulada. E aí eu vou gerar o gráfico aqui, ó, inserir um gráfico. Inserir o gráfico. Esse gráfico aqui de colunas. Coluna 2D agrupada, empilhada. Esse segundo aqui empilhada. Essa aqui empilhada. Aqui as causas. E aqui eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar. E que eu vou só modificar aqui o percentual. Selecionar, alterar tipo de gráfico. Empilhada. Esse aqui mesmo. E eu vou modificar só o rótulo de dados. Alterar tipo, selecionar, alterar tipo de gráfico de série. Isso mesmo, alterar tipo de gráfico de série. Eixo secundário. Eixo secundário. Temos empilhadas. E aqui eu coloco... Ah, tá aqui. É Aleluia! esse aqui. Oh, chegamos aqui. Olha, esse aqui, ó. Coluna clusterizada, linha do eixo secundário. Coluna clusterizada, linha no eixo secundário. Pronto. E aqui gera o gráfico que eu queria. Esse é o gráfico que a gente vai finalizar. E aí eu posso identificar aqui os 80%. Olha, isso aqui essa linha aqui é da ocorrência acumulada. Essa linha aqui é da ocorrência acumulada. Aqui nós temos a linha de frequência de ocorrência. Aqui nós temos de acumulada. Aqui são as causas. E aqui nós temos a frequência acumulada. E aí, o 80%, eu diria que esses problemas aqui, essas causas aqui, até 77, quando passa de 80, você descarta. Até no máximo 80. Então, mais perto de 80 é 77. 87 está passando. Então, eu posso dizer aqui que essas causas, falta de planejamento, atendimento precário e má distribuição, são as principais causas geradoras do meu problema. Deixa eu tentar levar lá para a planilha. Vou tirar essa aqui. Vou tirar essa aqui e vou colocar ela aqui. Ah, agora está certinho. Eu posso ampliar. Pronto, está aqui o nosso gráfico. E aqui eu vou trazer a planilhazinha que eu montei esse gráfico. Cadê? No Excel. Eu vou trazer para lá. Vai ficar bonitinho. Ctrl+C. Deixa eu ver a planilhazinha montada com as causas. E as ocorrências acumuladas. Muito bem. Eita, se a atividade foi essa. Misericórdia. Pronto, agora tá bonitinho, olha só. Provavelmente vai ser essa atividade, né, Olha como professor? ficou bonitinho, né? Não, Agora como ficou não é lindo. não, vai ser Não dá não. não, professor. Olha, Se for e essa daí, eu tô Tá ferrada. aí eu Tem a posso dó. dizer que, opa, voltando para cá, Quem não tem computador vai ser ótimo para fazer. Mas você pode fazer isso aí, você pode fazer isso aí no papel mesmo, no manuscrito mesmo, desenhar bonitinho. Eu me lembro que eu fiz muito isso, manuscrito, isso aqui lá no meu curso de administração, fiz isso aqui manuscrito também. Você pode desenhar isso aqui bonitinho, mas nós vamos precisar montar. O princípio de Pareto ele só tem a sua funcionalidade se o diagrama só vai ser funcional no momento que você apresenta a planilha e gera o gráfico. O gráfico é extremamente fundamental para você elaborar o diagrama de Pareto.
É como se Sem não esquecer tiver... que tem que usar o Ishikawa, né? Temos, porque o Ishikawa é que vai gerar essas causas aqui. Vai identificar todas as causas. Não tem outra fórmula, não, né? Não, tem que ser lá pelo Ishikawa. Isso é uma forma de você, vamos dizer, o profissional do processo decisório, o especialista, ele vai estar trabalhando isso. Olha, vou trazer um grupo que vai estar contribuindo para levantarmos os problemas que nós temos com relação a essa dificuldade, com relação ao que nós temos que decidir aqui sobre tal fato. Então, a gente junta o grupo e aí o especialista ele vai apresentar em formato de Ishikawa para identificar as causas e o diagrama de Pareto para finalizar e apontar as principais. Essa etapa de diagnóstico, ela finaliza com esses dois. Ela é trabalhada com esses dois. Para que serve essa etapa de diagnóstico? Identificar as causas e as suas principais. Todas as causas e as causas principais. Todas as causas eu uso qual? Para identificar todas as causas eu uso qual? Ishikawa. Isso. E para identificar as principais? O Pareto. Pareto. Exatamente. Gente, isso aqui é importante que a gente saiba fazer essas duas ferramentas. Teve uma colega de vocês que descobriu um aplicativo, Canva, que elabora legal o Ishikawa. Ficou muito legal o Ishikawa dela. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, se eu salvei o Ishikawa dela aqui. Ficou muito bacaninha. Tá aqui conosco? Ela não? Tá. Tainara. Ah, Tainara tá conosco. Tainara, eu vou te usar. Eita. No bom sentido, é claro. Deixa eu ver se... Eita, mente maldosa. Olha, nós tivemos vários Ishikawas muito legal mesmo. Vários. Mas o dela, quando ela descobriu essa ferramenta, ficou muito bacana. Ficou muito bacana o dela. Tainara, cadê tu? Deixa eu ver se eu pego aqui o dela rapidinho, só para o título da gente exemplificar. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, esse aqui mesmo. Rainara. 21.100. Esse mesmo aqui. Tá bem aqui o dela. Vou baixar aqui. Eu vou usar aqui na tela mesmo. Vou trazer para a tela, como aqui esse nosso... Ixi. Dá para trabalhar. Olha só, vocês estão olhando aí o dela, não? Tá dando para olhar? Isso. Muito bom, olha, através desse Canva, trazido por Tainara, Rainara, desculpa. Ela elaborou muito bem, olha só como ficou legal. E nós temos aplicativo para isso. E lá no Canva tem outros exemplos, não, Rainara? Não tem muitos, mas tem. Tem, eu vi lá outros exemplos bacanas também. E ficou muito legalzinho. Então, nós podemos pegar esse aplicativo. Infelizmente, eu não achei aplicativo, mas tem. Vocês podem baixar. Como elaborar no Excel? Opa, como elaborar no Excel? Opa. Deixa eu daqui. Eu fiz o meu pelo Vision. Um aplicativo que também tem todos os diagramas. Isso. Lá no Excel, você pode baixar várias planilhas no Excel que já vem dizendo assim como elaborar o Pareto e ajuda muito a gerar os gráficos. Caso não consigam, tal, mas também não é difícil. Não é difícil. Tem que começar por aqui. Identificar as causas. Essa ocorrência aqui, eu vou logo tirar dúvidas sobre essa ocorrência. Você vai simular. Porque não tem como fazer essa pesquisa. Na prática, seria fazer um questionáriozinho, assim, um questionáriozinho onde pudesse aplicar junto a pessoas da empresa ou fora da empresa, para que elas pudessem dar a sua consideração sobre as causas desse problema. Por exemplo, faria uma pesquisa de mercado.
Por que que tal produto não está sendo consumido mais? Aí os pesquisados, os consumidores lá, pesquisados, ele tinha você já poderia ter levantado essas causas. Aí o indivíduo que está sendo pesquisado vai apenas dizer, dentro dessas causas, ele marcava lá, eu acredito que esse aqui, principalmente, que não gera essa venda. Ah, não, é esse outro fator, a falta de atendimento, melhor atendimento, que gera esse problema. Então, aí eu pegaria uma amostragem de tantas pessoas que pudesse me ajudar a identificar essa ocorrência aqui, essa frequência, ocorrência aqui, que é essa frequência. Então, vocês vão simular, como se tivesse feito esse levantamento. Vocês vão colocar uma quantidade X. Vocês podem colocar de 50 para cima, não menos do que 50, como se tivesse pesquisado 50 pessoas. 50 para mais, não menos de 50. Aí vocês vão colocar aqui nesse final, ele vai ter que ser 50 no mínimo, ou mais, 70, 80, 100, 120, 150, a critério de vocês, nessa ocorrência aqui. Os demais, isso aqui, tudo é calculado na planilha. Isso aqui é o único que é gerado, e esse aqui vai ser calculado. Esse aqui é consequência dessas ocorrências, em percentual, ocorrência em percentual. E as causas que a gente vai usar? As causas vocês vão levantar sobre determinado problema que eu vou dar, que nem vocês fizeram nessa última atividade. Mas Certo? o problema, mas no caso, a gente que vai inventar essas causas e também vai inventar um problema, no caso. Não, eu vou dar o problema. Não, ele vai dar as causas, né? Eu vou dar o Não, problema. ele vai dar os problemas. no Como eu caso. fiz aqui nessa nossa atividade DH, eu vou dar Caso tu vai dar o assunto para o gente. outro efeito, isso. Por Vou colocar aqui favor, outro coloca efeito. um assunto fácil, porque esse aí, misericórdia. Olha, isso aqui é muito fácil. Pronto, já vou colocar bem aqui o assunto para vocês. Vou logo apagar aqui esses aqui A e gente já vai vou ter que dar fazer para um vocês. Instagram. Agora eu quero chamar a atenção no detalhe. Gente, tem gente que não colocou errado. Tem gente que já estava colocando a causa aqui na referência. Não é para colocar a causa aqui na referência. Por exemplo, falta de saúde na referência. Não. Teria que colocar saúde. E dentro de saúde, a falta de hospital, tal. Falta de alimento. Aí já estou dizendo aqui em cima que isso é uma causa. Mas não. Aqui tem que ser a referência. As causas vão ser aqui embaixo. Quando eu coloco fator negativo aqui, falta de alguma coisa, péssima não sei o quê, ruim não sei o quê aqui, eu estou alterando a minha referência. Minha referência não é para apresentar o fator negativo. O fator negativo é para dentro da referência. Então tem que se atentar para isso. Deixa eu tirar logo esses bichinhos daqui. Opa. Bom, tá, eu já vou colocar para vocês o A gente efeito vai aqui ter que rapidinho. fazer outro diagrama, hein? Vai, é necessário, porque eles têm que trabalhar juntos. Ok. Então vamos lá, vou colocar bem aqui o nosso problema. Porque A pandemia. boa ideia. Larissa, te cala, Larissa. Porque Não, mas esse assunto. Ô, Larissa. A pandemia Ô, Senhor. do Maranhão Ô, professor, só bota dificuldade. está elevada. Pronto. Porque a pandemia no Super fácil, Maranhão tá em Não, alta. professor, está esse assunto não, pelo elevada. amor de Deus, eu não aguento mais Está isso não. tão elevada. Por que a pandemia no Maranhão está tão elevada? A culpa é do Flávio Dino. Não vamos politizar. Ou você pode até colocar isso aqui dentro do Ishikawa. A título de... Só para começar aqui, ó, se eu fosse colocar referência, saúde, eu ia colocar hospital, políticas públicas, educação, e assim vai. Aí com vocês, isso aí. Teve alguém que colocou morte. Nossa. Que isso? Que Teve coisa alguém que cruel. colocou morte. Aí colocou dentro Mas de é uma morte. causa também.
Tá certo. Então, aqui, a É partir do nosso... realidade, gente. É verdade, tem muita gente... Vai ter morte aqui mesmo, aqui, porque não tem como, porque muita gente Eu quero morrendo aqui. vacinar. Então, vocês vão utilizar essa referência aqui, esse problema aqui, vocês vão identificar as causas. Duas em cada. Duas em cada. Duas, tá? E aí você vai elaborar depois o diagrama de Pareto, tá? A planilha é essa, causas, vou deixar aqui, ó. As causas que vocês vão elencar aqui. Lembre-se que tem que ficar aqui em ordem do maior para o menor. Maior para o menor. Causa 1 mais, causa 2, inferior e assim vai. E esses aqui são consequências do em percentual. Tá? Então, tudo isso aqui precisa ser identificado por vocês. Total de ocorrências... Pessoal, dá para fazer esse gráfico tudo pelo Word, né? Dá sim, dá para fazer. Agora é melhor fazer no Excel. No Excel, porque já gera o gráfico para você melhor. No Excel, né? Porque no Excel tu vai botar Você vai Ah, tem que baixar... fazer a tabela primeiro, né? isso, a tabela, e tu já gera o gráfico. Olha só, Tem... vou colocar bem aqui para vocês. Por exemplo, que eu baixei aqui no Excel, que vocês podem utilizar. Olha, eu baixei aqui, vou colocar bem aqui na tela para vocês aqui. Que eu baixei aqui para usar como exemplo. Olha só, bem aqui tem um exemplo, depois é só modificar, alterar, que ele vai gerar o gráfico automaticamente lá, depois que vocês modificarem essas informações. Vocês vão basicamente só alterar as informações aqui e o gráfico já vai lá adequar essas alterações, entendeu? Tem vários exemplos lá que você baixa na internet de montar pelo Excel o diagrama de Pareto. Certo? Então, você pode encontrar isso pela internet. Vários exemplos. Tem esse outro aqui também que eu identifiquei. Vou colocar bem aqui na telinha para vocês. Tá bem aqui, olha só. Esse outro aqui, ó, também é só alterar, ó. Tá, os dados, tá tudo lá no Excel. Esses dados vocês vão alterar e vocês já geram, automaticamente ele já vai gerar o Pareto. Entenderam? Vocês conseguem isso no Excel com facilidade. Eu vou até botar esse link aqui para vocês E, lá professor? Eu vou botar no grupo esses links aqui, desse que eu já encontrei. Vocês podem usar também. Tá bom? Ah, tá o link, né? Eu vou botar o link aqui para vocês chegarem lá nesses exemplos aqui. Vou colocar lá no grupo. Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? 2 semanas para pegar? 2? Não, só uma semana. Porque na outra semana Professor, já a gente ainda tem prova para fazer. Vocês ainda estão fazendo provas? Estamos. Nossa! As interativas. As interativas. É muita, viu? Tenha pena da gente. Não, mas vocês vão poder fazer isso aqui durante a semana. Vocês têm até segunda-feira para postar. Até segunda-feira, véspera da nossa aula. No sábado eu estava achando que eu estava no domingo e postando lá, cobrando vocês, né? Que coisa. Então, se eu quero até a segunda? Sabia que eu até segunda-feira. O problema é que se eu dou até domingo, vocês vão fazer em cima da hora no domingo. Se eu dou a segunda-feira, vocês vão resolver fazer isso só na segunda-feira, em cima da hora. Não, deixa para segunda mesmo, professor. Segunda-feira. Segunda-feira, antes da nossa aula, eu estou aceitando esse material. Então, vocês vão responder aquele Ishikawa e vocês vão gerar as causas e vocês vão gerar o diagrama de Pareto e as causas principais. Relação 80/20. Deu para entender direitinho, gente? No caso, a gente vai fazer o Ishikawa, o gráfico. Deixa eu botar aqui de novo aqui para a gente ver aqui. Voltando aqui. Vocês vão para cá, vocês vão gerar o Ishikawa, porque a pandemia não está tão elevada, gerou as causas, 2 de cada aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui.
vai gerar ao todo 2, 4, 6, 8. Eu quero, então, pronto, vou fazer o seguinte, eu quero 10 Um de causas. cada. 10. Aí duas aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. No final eu quero 10 causas. 10. 10 causas. Duas em cima e uma embaixo, é isso? Não, vocês é que vão Tem que ser distribuir. 10. Vocês que vão distribuir. Mas eu quero 10 causas. Pode ser duas aqui, duas, 3 aqui, uma aqui e assim vai. Eu quero 10 causas ao todo distribuídas aqui na escala. 10 causas. Certo? E aí, professor, por favor. 10 causas aqui no A esticado. Fê foi diminuir, né, professor? 10 causas identificadas aqui no Ishikawa. 10 Tá causas ótimo. que vai gerar aqui na nossa planilha as 10 causas listadas. Não esqueçam que tem que ser a frequência distribuída no mínimo 50 do maior para o menor, para poder gerar dessa forma, ó, porque ele vai gerar dessa forma, do maior para o menor, voltando, tá? E depois é com você gerar o gráfico. Perfeito? Perfeito não tá, né? Vamos fazer. Não tem esse negócio de tentar, não. Tem professor botar aula no Administrador seu não tenta, canal. administrador faz. Olá. Isso aí. Diga, quem está falando? Coloca a aula no seu canal, porque eu vou revisar. Não. Esse material aqui está sendo gravado e vocês vão estar todo o tempo lá, podendo rever o vídeo, assistir, ouvir minha bela voz e tirar as dúvidas. Show. Minha cabeça já tá ardendo só em pensar que eu vou fazer esse gráfico. Pois depois disso aqui, na prova, você vai estar tinindo. Professor, pelo que eu vi aí na porcentagem, o senhor repete ou o senhor faz aquela divisão? Porque dá o mesmo resultado. Na porcentagem, Isso. olha, O primeiro aqui, repete. vamos lá para Vai nosso dividir. exemplo aqui, olha. Olha o exemplozinho aqui. Ó. Olha o exemplo. Lembra? Olha, por que está em ordem de aqui e tal? É porque é do maior para o menor. Essa frequência tem que ser do maior para o menor. Aí, esse aqui é calculado aqui em cima dessa coluna. Esse aqui, a ocorrência em percentual, calculado em cima dessa coluna. É esse 25 aqui em percentual. Como é que eu faço? Esse aqui 25 dividido pelo geral, pelo total. Esse aqui dividido pelo total e multiplico por 100 para chegar nesse percentual. Esse aqui dividido pelo total e multiplico por 100. Divido e multiplico por 100. Divido e multiplico por 100. Divido e multiplico por 100. Tá? Agora, nesse acumulado é somado. O primeiro se repete e depois eu vou somando. 36 com o próximo 54, com o próximo 71, com o próximo e assim vai. Entendido? Entendi. Alguma dúvida aqui? Não. Essa linha aqui tem que estar clara, viu? Essa linha tem que E, aparecer. professor, esse Onde é que é gerada 70... essa linha? Onde é que é gerada essa linha? Essa linha é gerada por essa coluna aqui, ó, ocorrência acumulada. Oi. Professor, esse 70 é a soma dessa linha amarela, não é isso? 70? Esse aqui? Não, no total, no final. Ah, esse aqui é a quantidade de ocorrências aqui, ó. Então, a quantidade dessas A soma de ocorrências. todas. Soma de todos dá 70. Somando tudo isso aqui é para dar 70. Quer dizer, foram 70 repetições aqui. 70 repetições distribuídas entre os defeitos. No caso da nossa pesquisa lá, 70 pessoas pesquisadas e cada pessoa identificou um defeito e ao total desse defeito ou daquela causa, tantas pessoas disseram que foi aquela causa, tantas outras pessoas disseram que foi aquela outra causa e assim, do maior para o menor. Tá, no caso, a gente que vai colocar essa... Distribuir aleatoriamente por vocês, critério de vocês. Vamos dizer que eu simulei 70 aqui. Aí eu distribuí. Eu disse que defeito F tinha 25, defeito A 13, para colocar do maior para o menor. Do maior para o menor.
Ok. Somando tudo, tem que dar esse total aqui. Alguma outra dúvida? Lembrando que aqui percentual Não. tem que ser 100% e aqui o somatório percentual 100% também. Os dois últimos tem que ser 100%. 100%. 100% O aqui, total não precisa ser 100%, não é isso? tem que dar 100% em tudo, porque é percentual, então o somatório de Não, todos tô os falando ocorrentes... nesse total aqui, ó, na primeira ocorrência. Isso, aqui tem que dar 100%. Não, Somatório senhor. de tudo isso aqui. É nesse amarelo que eu tô falando. Ah, não, isso aqui não é 100. Isso aqui tem que dar o total que foi pesquisado. E isso que Mas a gente pode botar 100, né? Pode botar 100 Isso. também. Não pode colocar 100, 120, 105, 110, 90, 80. Tá. Isso, Critério isso de que era a minha vocês. dúvida. Critério de vocês. Vocês vão simular esse valor aqui. Agora, o percentual é 100%. E que tem que, no final, bem aqui também, tem que dar 100%. Entendido? Ok. Entendido. Mais alguma dúvida? No. Vamos lá. Deixa eu ver quem está comigo essa noite. Gustavo. Olá, Gustavo. Gustavo já se manifestou alguma vez? Não? Não. Já, ele falou aí. Tem a Fernandinha. Ah, tá aqui o Danilson também. Valeu, Danilson. Na paz, meu amigo. Boa noite, tá? Tô só ouvindo aqui, mas tô aprendendo Mas- tudo, tá? Tá dando para entender direitinho, Danilson? Tem explicação muito boa, viu? Muito bom, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Fernanda Lima, tranquilo? Tudo. Laricinha, Larissa Fernandes. Oi. Tranquilo? Você entendeu? Sim, compreendi. Rainara? Tudo certo. Sim. Certinho, Rainara? Ótimo. Ótimo. Larissa Fernandes, Luciana Soares. Luciana, Ok. certinho? Certinho. Obrigado. Aline, tudo bem aí, Aline? Oi, professor. Certinho, você entendeu? Entendi tudo. Ótimo. Rei Lucy? Quero ver na hora de fazer atividade, né? Sim, professor. Certinho, Rei Lucy? Entendi, certinho, tá tudo certo. Ótimo. Cristiane? Tudo Tudo bem, ok. Cristiane? Tudo ok, né? Sempre com esse sorriso largo. Gente, então eu quero agradecer a vocês aí pela paciência. A gente que agradece, professor. Prazer mais uma vez aqui estar com vocês. Aguardando agora. Ô, Wálida, tudo bom, Wálida? Apareceu agora também a Wálida. Agradeço a participação de todos vocês. Fico feliz por estar com vocês. Que Deus abençoe a todos nós aí durante a semana. Amém. Livre Amém, todo esse amém. negócio aí e livre os nossos próximos também. Verdade. E que a gente possa ter uma semana abençoada. Amém. Qualquer Amém. dúvida, estou lá no grupo, podem me chamar à vontade para a gente tirar as dúvidas. Estou à disposição de vocês o tempo todo. Tá ok. Uma ótima noite para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, Boa noite, professor. Abração. Boa noite, tchau. meu povo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi.